E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre funções, né? Essa aula de hoje, estou separando ela toda para a gente trabalhar com funções, e ainda essa semana a gente vai fazer mais uma aula para trabalhar com arquivos. Tá? Então, uma função nada mais é do que um pedaço do programa, ou um algoritmo novo que você coloca para ele resolver um problema específico, ele resolve aquele problema, te devolve o resultado da função dela, né? Que ela deveria realmente fazer, e ela desaparece. Então, vocês já utilizam muitas dessas funções. Por exemplo, aqui, abrindo aqui no código, quando vocês utilizam main aqui, isso aqui é uma função. Isso é uma função que já vem no compilador. Printf é uma função que já vem no compilador. Scanf é uma função também que já tem no compilador. Tá? Então, essas aqui são funções já que são feitas e já vem junto com a linguagem de programação. Então, hoje nós vamos ver como fazer funções próprias nossas para resolver pedaços de um problema maior que é utilizado. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você trabalha com uma função é que toda função, obrigatoriamente, ela precisa ter um tipo de dados, ela precisa ter um nome e ela precisa ter parênteses. Isso aqui é obrigatório. Tá? Então, um tipo, um nome e os parênteses. O tipo pode ser qualquer tipo primitivo de dados, ou tipo abstrato de dados, qualquer tipo de informação. Por exemplo, aqui na main, a gente está dizendo que essa função main é do tipo int. Tá? Ela é do tipo inteiro. Então, toda função, quando você vai criar uma função, você precisa definir o tipo dela. Se eu colocar essa função como sendo uma função do tipo int, obrigatoriamente ela vai me devolver um resultado como sendo um número inteiro. Então, aqui, voltando para o exemplo aqui da main, tem aqui int main, e aqui no final eu tenho return. Return encerra a função, ele vai encerrar a função main, e ele está devolvendo um número inteiro, que é o mesmo tipo de dado que está sendo utilizado aqui. Então, se aqui eu definir como inteiro, meu return vai ter que ter um valor inteiro. Mas existem funções também que não retornam nada. Elas simplesmente executam, fazem o que elas têm que fazer e não retornam nada para o sistema. Essas funções, o tipo delas é um tipo void, tá? Ou vazio. Então, nesse caso aqui, quando você tem uma função que é do tipo void, essa função ela não tem retorno. O programa manda executar, ele executa aquela função, mas não recebe nenhuma notificação de volta. Se ele executou aquilo com perfeição, se não executou, se deu algum erro no meio do caminho, ele simplesmente vai mandar executar aquela função, a função executa e não diz nada para o local onde chamou essa função para saber se ela foi ou não executada. Então, esse é o tipo específico, tá, que é o tipo void. Os outros tipos, todos que vocês já conhecem, podem ser utilizados como sendo tipos de função, e eles vão, e você obrigatoriamente vai ter que devolver uma informação daquele tipo. E o nome da função, vocês precisam utilizar mais ou menos o mesmo sistema que se utiliza para nomes de variáveis. Então, vocês davam aqui, ó, por exemplo, aqui N1, N2, soma, tá? Ou seja, precisa começar por uma letra, não pode ter espaços, pode ter números no meio, não pode ter alguns caracteres especiais, e assim por diante. Mas é alguma coisa que vai representar aquilo que vai ser feito dentro daquela função. Então, o que ela vai fazer? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma função para trabalhar com a soma, então eu vou dar um nome para essa função de soma. Não posso ter duas funções com o mesmo nome. Então, eu posso ter quantas funções eu quiser dentro do meu programa, mas eu não posso ter duas funções com o mesmo nome. E aqui do lado, os parênteses. Quando tem só parênteses abrindo e fechando parênteses, isso quer dizer que ela não recebe nenhum tipo de informação do meio. Essas informações são chamadas de parâmetros. Tá? Então, quando ela não recebe nenhum tipo de informação, você vai passar ela só com os parênteses. Quando ela começa a ter informações, aí você começa a passar para ela os parâmetros. Por exemplo, aqui a função printf. Então, a função printf, quando ela está representada nesse formato aqui, ela está esperando uma string. Então, tudo isso aqui que está aqui dentro, essa string que está sendo colocada aqui, é um parâmetro. Quando a gente utiliza a função scanf, ela tem dois parâmetros, pelo menos dois parâmetros, né, que são obrigatórios. Um que é o tipo de dado que está sendo trabalhado, então uma string que vai ter o tipo de dado, e depois uma lista com a mesma quantidade de elementos que você tem no scanf, você vai ter essa mesma quantidade de variáveis que vão sendo colocadas aqui do lado. Tá? Então, o tipo de dado, e aí esse tipo de dado aqui dentro, onde ele vai armazenar o nome da variável. No caso aqui dessa outra printf, então eu tenho uma string de controle que está sendo colocada aqui no começo, e depois eu tenho três variáveis que foram colocadas aqui, N1, N2 e N3. Essas variáveis vão ser feitas substituições. Então, onde ele encontra o primeiro por cento dele, vai substituir pela primeira variável, o segundo por cento D pela segunda variável, o terceiro por cento D pela terceira variável que está sendo colocada aqui. Então, isso aqui são funções, vocês já utilizam essas funções, elas executam as ações que elas precisam executar, e hoje a gente vai ver, então, como criar funções próprias para vocês.
feitas por vocês. Tá? Então, lembrando isso aqui, tipo, nome e parênteses, que vão entrar os parâmetros que vão ser colocados aqui. Aqui tem um programa bem simples que vai fazer a leitura de 2 valores e vai fazer a soma desses 2 valores e apresentar o resultado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o valor 4 e o valor 5. Digitei os dois, a soma de 4 e 5 é 9. Ok. Esse meu programa, ele é composto por 3 partes, que é o que normalmente acontece quando vocês têm os programas aí, que vocês desenvolvem sistemas, né? Uma parte que é responsável pela entrada de dados, está sendo feita aqui. Tá? Então, aqui eu tenho a entrada de dados. Uma parte que é o processamento, que é essa linha aqui somente, que é uma coisa bem simples, só estou fazendo a soma. Então, eu tenho aqui o meu sistema de processamento dos dados, e outra parte que é a parte de saída de dados. Então, vocês devem lembrar lá, quando vocês fizeram uma introdução, lá no primeiro semestre, provavelmente, vocês tiveram uma disciplina que mostrava para vocês ali que o computador trabalhava com entrada, processamento e saída. Os algoritmos também trabalham assim. Então, aqui você tem uma entrada de dados, aqui você tem uma linha que vai fazer o processamento dos dados, e aqui você tem uma linha que vai fazer a saída dos dados. O que eu quero agora? Eu quero fazer uma mudança nisso aqui para executar essa linha, tá? Essa tarefa, eu quero fazer uma função para ela. Tá? Então, para fazer uma função, o que eu preciso? Eu vou chegar aqui e vou dizer para ele o seguinte, ó, vai ser um int, vai ser o tipo de dados, eu estou trabalhando com tipos de dados inteiros, então aqui eu vou trabalhar novamente com tipo de dados inteiros. O nome dessa função, eu vou dar um nome para essa função de soma mesmo, tá? E abre e fecha parênteses aqui. Abri e fechei parênteses. E vou abrir aqui a minha função. Como é a primeira vez que a gente está fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo isso aqui dentro da função, para vocês verem como é que se trabalha com a função. Então, eu vou copiar todos os pedaços daqui, vou tirar daqui, tá? Ctrl X aqui, Ctrl V, colei ele aqui dentro. Então, agora eu tenho aqui uma função chamada soma, que vai executar as tarefas. Exatamente a mesma coisa. O que eu preciso dentro da minha main é mandar executar essa minha função de soma. Para executar a função, eu só dou o nome dela aqui, soma. E abre e fecha parênteses, exatamente o que eu tenho aqui. Então, ele vai executar todas essas atividades. Deixa eu colocar um void aqui. Eu já estou exibindo os dados direto aqui dentro. A minha saída de dados já está aqui. Então, eu não preciso ter um retorno. Então, iniciei a função main, que é o meu programa principal. Ele vai carregar a soma, vai executar tudo que está aqui e vai encerrar o meu programa. Para executar isso aqui, ele vai gerar um erro agora. Então, vou tentar executar aqui. Ó. Ele vai... Opa, deveria ter gerado um erro. O que eu preciso fazer aqui? Essa função aqui, para ela acontecer, para ela ser executada realmente, vocês precisam criar os protótipos de função antes da função main. Aqui em cima, estava com um cache ali ainda. Aqui em cima eu preciso criar um protótipo da minha função. Esse protótipo da função vai dizer para a minha função main que existe em algum lugar uma função que é do tipo vazio, que é soma. Se essa função main, essa função soma, melhor dizendo, estivesse executada antes da main, não haveria necessidade de ter esse protótipo. Então, a hora que vocês criam uma função, vocês podem optar por fazer diretamente a função antes da função main, ou criar o protótipo da função antes da main, e depois você vai lá e vai fazer a definição da função propriamente dita. Isso é o gosto de cada um. Tá? Então, cada um tem um sistema diferente de programação, uns fazem de uma forma, outros fazem de outra. E lembrando que tudo isso ainda pode estar em outros arquivos, que são os arquivos .h, que é esse caso aqui, ó, stdio.h, stdlib.h. Vocês poderiam ter um arquivo .h e um outro arquivo .cpp, que tivesse todas as funções de vocês. Vocês dariam aqui, por exemplo, include funções.h. E lá dentro teriam todas as funções que vocês vão trabalhar. Tá? E aí ele já existiria. Essa definição aqui estaria dentro deste arquivo que vocês estariam trabalhando. Tá? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar nesse formato aqui. Ele vai executar aqui a nossa função soma. Mandar compilar. O processo é o mesmo, vai executar exatamente da mesma forma, é igualzinho aqui, mas agora quem executou essa tarefa foi essa função aqui. Então, ele chegou na main, encontrou a função soma, veio aqui para a soma, criou as variáveis e começou a trabalhar com essas variáveis. Tá? Então, isso aqui é a primeira forma que a gente tem para trabalhar com as funções. São funções que elas não retornam nenhum tipo de informação e são funções que não têm nenhum tipo de parâmetro, ou seja, ela não recebe dados do meio externo. Agora eu quero fazer uma alteração nisso. Eu quero que a minha função soma retorne para a main o resultado da soma desses valores. Então eu passo a ter um tipo de dado de retorno. Então esse tipo de dado agora não é mais void, ou seja, não vai mais retornar um valor vazio. Ela vai retornar um valor do tipo inteiro.
Se ela vai retornar um valor do tipo inteiro, eu preciso colocar aqui no finalzinho, eu vou tirar isso aqui, vou colocar direto aqui dentro. Return N1 mais N2. Quando ele encontra o return, ele encerra a função e volta para o local onde ela foi chamada. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, int s, então aqui estou criando uma variável s, que vai receber o resultado da soma. Ele vai receber o resultado da soma. Aqui no finalzinho eu vou mandar imprimir, só que agora aqui eu tenho que mandar imprimir somente o s. Tá? O resultado da soma é %d. O resultado da soma é %d, e eu vou mandar imprimir aqui somente s. Por que eu não posso imprimir o N1 e o N2? N1 e N2 são variáveis locais, ou seja, elas existem somente dentro da função soma. Se eu tentar utilizar a variável N1 e N2 aqui, ele vai acusar um erro, porque essas variáveis não existem dentro da função main. Elas são variáveis locais para soma, só existe aqui. Criei a variável aqui dentro, a hora que ele encontra o return, essa variável desaparece, essa variável deixa de existir. Então, aqui o que a gente está fazendo agora? Eu tenho uma função main, essa função main vai mandar executar a soma, o soma é responsável por fazer a entrada de dados e é responsável por fazer o processamento dos dados. Tá? Essas primeiras linhas fazem a entrada, aqui ele vai fazer o processamento desses dados e vai devolver o resultado para a minha função main. Na minha função main, eu estou mandando escrever o resultado que ele recebeu da soma. Então, ele vai calcular aqui e devolve para cá, dentro da variável s, foi criada aqui, vai devolver para cá o resultado. Se eu mandar executar agora... Ah, preciso mudar aqui em cima também, desculpa. Como eu mudei para int, aqui tem que ser int também. Manda executar, 6, 3. Então, ó, a soma é 9. Tá? Ele representou aqui a soma como sendo 9. Então, ele executou essa função soma toda que tinha aqui, e aqui ele vai executar o valor do... vai retornar somente o resultado. Vamos tentar colocar o N1 aqui. Vamos colocar o N1. Veja, o N1 foi criado aqui, ó. Acusou um erro. Tá? Por que ele acusou o erro? Porque essa variável não existe. Tá? Então, aqui, ó, warning, né? Não foi usada a variável s, e antes disso ele está dizendo aqui que não existe a função aqui. Erro, N1 não foi declarado, ou seja, não existe a variável N1. Se eu mandar escrever N1 aqui dentro, ela existe. Mas se eu mandar escrever N1 aqui dentro da função main, ele não existe. Tá? Então são variáveis locais. Os conceitos de variável, vai entrar a parte de escopo de variável. Tá? Então a variável local, ela existe somente na função ou no local onde ela foi criada. A gente viu isso na aula de revisão, né? Lembra que eu falei do for? O for, a gente cria uma variável dentro do for, ele vale somente dentro do for. Né? Sai do for, aquela variável lá deixa de existir. Então, isso aqui é uma outra forma, então, de trabalhar. Então, a primeira que a gente viu era do tipo void, então ela não recebia nada do mundo externo e não devolvia nada para o mundo externo. Essa segunda aqui, ela não recebe nada do mundo externo, ou seja, ela não tem parâmetro nenhum que ela está recebendo, mas ela devolve uma informação para o mundo externo poder trabalhar, poder ver o resultado dessa função, saber se executou ou não executou uma determinada tarefa. Outra forma que a gente tem para fazer isso, que são as formas mais utilizadas, é trabalhar com parâmetros. Então, no caso dos parâmetros, nós vamos fazer aqui a entrada de dados aqui. Então, eu falei, tem entrada, processamento e saída. Então, minha entrada de dados eu estou fazendo aqui dentro da minha main, fazendo toda a parte de entrada de dados, e aí a minha saída de dados, para fazer o processamento, eu já sei agora quem é N1 e quem é N2. Então, eu preciso vir aqui e dizer para ele o seguinte, ó, eu vou ter duas variáveis que vêm de lá. A primeira variável é do tipo inteiro, eu vou usar os mesmos nomes aqui, mas poderia ser qualquer nome. Tá? N1, e vou ter uma segunda variável que é chamada de N2. Vai fazer o processamento é a mesma coisa, return N1 mais N2, manda executar a soma, armazena o resultado em S, e manda escrever o resultado de S. Tá? Então agora eu tenho aqui a entrada de dados, o processamento que vai ser feito aqui, como eu tenho duas variáveis, N1 e N2, ó, na minha função tem isso, obrigatoriamente eu preciso passar essas duas variáveis aqui. Então eu vou passar aqui N1 e N2, estou passando as duas variáveis. Aqui em cima o protótipo precisa ser igual, int N1, int N2. Então, eu tenho duas variáveis lá, tenho duas variáveis aqui, estou passando duas variáveis. Os tipos delas, aqui é inteiro, N1 e N2 são inteiro também, aqui é inteiro, aqui é inteiro.
Tá? Todos os dados precisam ser de tipos compatíveis, senão vai dar erro também. Mandar executar aqui. Lê o primeiro número, 7, lê o segundo número, 3, o resultado deu 10. Então, nesse caso aqui, ele executou o quê? Toda essa parte foi dentro dentro dessa variável, dentro da função main. Aí mandou executar a atividade. O que eu quero que ele faça? Ele vai fazer a soma. E aí depois mandou fazer a saída. Então, voltei a ter entrada, processamento e saída. E a parte do processamento eu isolei, coloquei ela sozinha numa função. Isso aqui é muito interessante, tá? É muito útil quando vocês precisam repetir um determinado pedaço de código em vários locais diferentes do programa que vocês estão desenvolvendo. Tá? Eu tenho lá um determinado código, eu vou imprimir, vou executar ele 10 vezes em lugares diferentes do meu programa. Quando você vai fazer manutenção, você vai direto naquela função, arruma ali, se ocorreu um erro, mudou a forma de fazer um determinado cálculo, você altera ali, você alterou por todos os locais. Se você fizer linearmente, né, colocar cada uma das funções, sem usar a função, colocar os comandos na sequência, se você usar 10 vezes, você tem que passar pelos 10 locais onde você está utilizando essa fórmula e fazer a alteração. Tá? Então é muito mais prático você utilizar funções para fazer isso. Esse tipo de função aqui com passagem de parâmetros, esse parâmetro que a gente está passando aqui para ele, esses parâmetros são chamados de parâmetros com passagem por valor, ou seja, ele vai passar um número. Eu poderia fazer o seguinte aqui, eu tenho o N1, tenho o N2, mas eu quero que ele some 40 com o N2. Então eu fixo o número 40 para ele aqui, não precisa ser uma variável, pode ser uma constante, tá? E ele vai me resultar com 40 mais o N2. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó, 5 e 5. Se eu fizesse a soma do primeiro número com o segundo, daria 10. Agora ele deu 45, porque ele fixou o 40, que eu passei para ele lá como sendo um valor, e o segundo ele pegou o N2, que foi digitado aqui, que foi o valor 5. Tá? Então, quando você tem uma passagem de parâmetro por valor, você pode colocar uma constante aqui dentro, que não tem problema nenhum. Mas aí a gente tem determinados problemas também que vão acontecendo aqui. E muitas vezes você precisa ter uma passagem de parâmetro chamada de referência, onde você faz algumas alterações na variável e ela vai surtir efeito depois. Por exemplo, aqui o seguinte, ó, eu quero que ele faça esse cálculo aqui e depois que ele terminar de fazer o cálculo, vou mudar aqui um pouquinho, int s igual a n1 mais n2, eu quero que o meu n1 passe a ter o valor 40. A partir desse momento aqui, o n1 passa a ter o valor 40. Return S. Tá? Então, eu recebi a variável N1, recebi a variável N2. Quando você está criando nos parênteses, veja que aqui eu não coloquei um int N1, porque já foi feito aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui, todos os parâmetros que você coloca, ele já cria eles como sendo variáveis locais da função que você está utilizando. Então, como eu passei esses dados, o N1 meu passou a ser 40 aqui dentro dessa função. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar escrever aqui, além da soma, eu vou mandar escrever também o N1. A soma é %d e N1 é igual a %d. Vírgula N1. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu mandar escrever isso, o que ele vai escrever? Ele vai escrever o resultado da soma do N1 com o N2 mais o valor do N1. Quanto vale N1? Aqui eu mudei para 40. Mas aqui, o N1 está com o valor que foi digitado aqui em cima. Esse 40 não vai afetar nesse N1 aqui, ou seja, as variáveis são diferentes. Vou mandar executar aqui. Então aqui, ó, 5 e 4 vai dar 9, e o N1 é igual a 5, o valor que tem aqui. Esse 40, ele só vale aqui dentro dessa função. Toda vez que você faz uma passagem de parâmetro por valor, as alterações que você faz dentro da função nessas variáveis, elas não afetam o ambiente externo. O que acontece fora da função, isso não vai ser alterado. Para resolver isso, muitas vezes você precisa fazer esse tipo de alteração. Para fazer isso, a gente utiliza uma passagem de parâmetro que é por referência. E aí entram os ponteiros. Né? A gente já ouviu falar, talvez, em ponteiros. E o ponteiro é representado aqui em C por um asterisco. Então, você vai colocar o asterisco aqui no N1. Então, eu estou dizendo que o meu N1 agora, ele é um ponteiro e ele passa a receber um valor. Então, aqui eu vou colocar um asterisco aqui também, dentro do N1. E quando eu vou chamar minha função agora aqui,
eu preciso passar para ela o meu valor do N1. O que é o meu valor do N1? É o endereço onde está o N1, como a gente estava utilizando aqui, ó. Endereço de N1, endereço de N1. Então, eu estou passando esses dados. Sempre que você tem um asterisco de um lado, você vai ter um e-comercial do outro para fazer essa substituição. Como eu quero que ele apresente a soma desses valores, então eu vou colocar aqui na frente um asterisco N1, ele vai pegar então o valor que está lá dentro do N1, não vai usar o endereço, vai pegar o valor que está dentro do N1 mais o N2, e aqui eu vou dizer para ele que o meu N1 passa a receber o valor 40. Tá? Então eu fiz algumas alterações aqui no meu sistema. Vamos rodar aqui, 5, 4, e agora o meu N1 passou a valer 40. O resultado deu o mesmo, ele fez todo o cálculo e o meu N1 passou a valer 40. Por que esse N1 passou a ser 40? Porque aqui eu estou dizendo que no endereço de memória onde está armazenado o N1, que é o mesmo endereço de memória desse N1 que está sendo colocado aqui, que é o mesmo endereço de memória desse N1 que foi feita a entrada de dados aqui, eu estou escrevendo os dados aqui na função printf, tudo está direcionando para o mesmo ponto da memória. E ele vai lá nesse endereço de memória e apresenta os valores. Tá? Então, quando a gente tem uma passagem de parâmetro por referência, as alterações que vocês fazem dentro da função que está sendo utilizada afetam o ambiente externo. Tá? Então, essa é a principal diferença quando a gente fala em passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Vocês podem misturar as duas, podem ver que eu fiz aqui uma por referência e uma por valor. Pode usar só valor, pode usar só referência, vai depender daquilo que vocês precisam, tá? O tipo da função que vocês estão tentando resolver. Tá? Muitas vezes vocês precisam devolver 2, 3 ou 4 valores diferentes de dentro de uma função. Então, por exemplo, aqui eu só consigo devolver um valor, né? Coloquei como int aqui, eu só devolvo um valor. Supondo que eu queira criar uma função aqui, ó, int cálculos. E esse cálculos aqui, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, ele vai retornar aqui, aqui, ó, retorna a soma e a subtração de N1 por N2. Retorna a soma e a subtração de N1 por N2. Então, aqui eu vou passar novamente para ele aqui assim, int, eu vou mudar as variáveis aqui, não vai afetar nada isso aqui, tá? Int b, só para vocês perceberem a diferença que vai acontecer. Subtração de A por B. E aqui eu vou fazer o seguinte, int soma vai ser igual a A mais B. Int subtração vai ser igual a A menos B. Tá, então, no formato que eu estou fazendo aqui, então eu passei para ele, eu quero que ele me retorne a soma e a subtração. Os dois resultados, eu quero que ele retorne para mim os dois resultados de dentro uma mesma função, vai fazer duas coisas diferentes. E ele tem que devolver dois valores. Eu não posso fazer isso aqui, ó, return, se eu colocar só return soma, ele vai retornar só a soma. Se eu colocar return subtração, ele vai retornar só a subtração, não vai retornar soma. Se eu colocar aqui soma, vírgula, subtração, vai dar erro. Ele não pode retornar dois valores. Isso aqui, por exemplo, em Python, isso aqui é válido. Tá? Então, algumas linguagens aceitam que você retorne diversos dados. Eu teria isso aqui, ó, int, return soma e subtração. Então, em Python isso é válido. Tá? Mas em linguagem C, 99% das linguagens, isso não é válido. A gente só consegue retornar um valor. Mas como é que eu vou fazer se eu quero retornar os dois valores aí? O que eu posso colocar? Então, eu vou deixar ela como void, para ficar mais simples aqui. Talvez um pouco melhor. E eu vou retornar os dois valores aqui como parâmetros. Tá? Então, aqui eu vou fazer o que aqui? Ó? Int soma, asterisco, um parâmetro, que é a minha soma, e um int, que vai ser a minha subtração. Subtração. Soma e subtração. Agora, aqui, o que eu vou dizer para ele aqui? A minha soma vai receber o A mais B, e a minha subtração, vai receber A menos B. E eu não preciso ter return. Como é void, né?
Se eu colocar só return vazio aqui, ele chega aqui no final e encerra a função. Como é a última linha, não teria necessidade. Eu vou deixar ele aqui. Então, nesse formato, eu passo 2 parâmetros, que são as entradas de dados, e eu recebo de volta outros 2 parâmetros, que é a minha saída de dados. Então, é uma função um pouco mais complexa, onde você consegue colocar mais dados dentro dessa função, e você resolve mais problemas com uma mesma função. Não é o ideal. Tá? Isso aqui estou colocando aqui como sendo um exemplo, mas o ideal é que cada função resolva um problema. Mas muitas vezes, quando você está resolvendo um problema, você precisa ter 2, 3, 4 tipos de dados que são retornados para ver se ele realmente executou uma determinada tarefa. Tá? Então, eu tenho aqui cálculos e tenho 4 parâmetros para serem utilizados. Então, eu vou usar esses valores aqui. Então, aqui eu tenho N1, N2, são os valores que eu vou fazer a leitura. Soma, subtração. Soma e subtração. Passei para eles dados. Fiz a entrada de dados. Agora, aqui, o que eu vou fazer, então? Vou chamar a minha função de cálculo. Ó, a minha função de cálculo que ela pede? Cálculos. E aí eu preciso passar para ele o quê? Primeiro, um valor que é o meu A. O meu A passa a ser o meu N1. Um valor que é o meu B, que é o meu N2. Os 2 dados que eu tenho de entrada de dados. Agora ele quer uma referência. Então, uma referência onde ele vai armazenar a soma. Então, eu vou passar o endereço de memória da soma. E aí ele quer ainda agora um endereço de memória, uma referência, para onde ele vai armazenar a subtração. Então, eu vou passar o endereço da memória da subtração. Então, com isso aqui, eu passei os 2 primeiros dados por valor, que são os números que eu estou passando, e passei os 2 endereços de memória, onde ele vai devolver o resultado do que ele vai calcular aqui dentro dessa função cal. Vou copiar essa função daqui, colocar ela aqui em cima também, tá? Antes da minha função main, para que ela já exista quando ela estiver executando, e aí eu vou colocar aqui, a soma é %d, e aqui, qual que é a minha soma aqui? É soma, está aqui, vem para cá, e a subtração é %d. E eu vou colocar aqui a subtração. Com isso aqui a gente tem uma função só, ela executa as atividades lá e devolve 2 valores. Devolve a soma, devolve a subtração. E aqui tem a minha saída de dados que vai mostrar isso aqui sendo executado. Deixa eu só sair aqui. Vou rodar isso aqui. Deixa eu o erro aqui. Subtração, subit. Então, os valores, 5 e 8. Então, a soma é 13 e a subtração é -3. Então, com isso, a gente conseguiu 2 retornos com uma mesma função. Tá? 2 tipos de retorno de dados com uma mesma função. Poderiam ser diferentes, tá? Poderia ser um int, um float, pode ser tipos diferentes de dados, não tem problema nenhum com relação ao tipo de dados que vocês estão utilizando. Tá? Mas o que precisa ter é sempre a mesma quantidade de parâmetros. Então, como aqui eu tenho 4 parâmetros que foram criados, os 2 primeiros por valor, os outros 2 por referência, aqui, quando eu for chamar, tem que ser exatamente igual. O nome é o mesmo, 2 tipos de dados, 2 variáveis que representam A e B passadas por valor, e outras 2 variáveis que representam a soma e a subtração, que são referências que foram utilizadas aqui. Eu preciso passar, então, as referências dessas variáveis para dentro da função. Tá? Então, isso aqui é um apanhado geral de como trabalhar com as funções. Eu coloquei para vocês aí vários vídeos onde tem bem explicado, assim, bem detalhado cada um deles, o que é os 4 tipos de função. Tem 4 vídeos ali que vão mostrar exatamente isso aqui, mas de uma forma assim, bem separada de cada uma das coisas. Tá? Sem parâmetros, sem retornos, sem parâmetro com retorno, com parâmetro com passagem por valor e com parâmetro com passagem por referência. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo que eu estou apresentando agora aqui, e eu quero que vocês vejam também aqueles outros vídeos para a gente tirar dúvidas. Tá? E a gente vai agendar um horário aqui para fazer a revisão desse conteúdo. Estou pensando em fazer na sexta-feira agora, uma revisão desse conteúdo,
E aí eu termino de passar também mais umas funções que são utilizadas, que são as funções recursivas, e aí tragam as dúvidas de vocês. Tá? Então tragam as dúvidas sobre as funções, peguem o caderno de exercícios lá, aquela lista de exercícios que eu coloquei lá para vocês, e transformem ela em funções. Então aqui, isso aqui eu acredito que vocês já tenham feito, né, de fazer tudo dentro da main. Agora tentem quebrar a main, faz a main a entrada de dados, faz a main a saída de dados, mas a execução daquilo que está sendo pedido no algoritmo façam dentro de uma função específica para resolver aquele problema. Tá? Então isso aqui é para vocês praticarem bastante e aí trazer as dúvidas. Não existe programação sem utilização de funções, tá? Não dá, não se pensa mais em fazer um programa todo ele linear, linha embaixo de linha ali, porque é muito complexo para dar manutenção. Tá? Quando a gente fala em programação orientada a objeto, o nome muda de função para método, mas é a mesma coisa. Ou seja, cada método vai resolver uma parte do teu programa, que é o que uma função faz aqui quando a gente faz programação procedural, que é cada função vai executar uma determinada tarefa. Tá? Então, façam esses exercícios aí, e aí na sexta-feira, às 19h30, a gente faz mais uma aula para tirar as dúvidas de vocês sobre esses conteúdos aqui. Tá? É isso aí, gente. Até mais.